nome de Jesus. Amém? Amém. Bom você estar aqui. Que bom que você veio até aqui. Que bom você estar aqui conosco. E sinta-se à vontade, porque aqui é o lugar em que nos reunimos para adorar a Deus. E que na verdade não só aqui, né? Mas, como disse o Senhor Jesus, né? Os samaritanos, né, diziam: não, é nesse monte que deve se adorar o Senhor. Os judeus diziam: não, em Jerusalém. Aí Jesus disse: a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que os que o adoram o adorem dessa forma. E desse modo podemos nos reunir em qualquer lugar, né? E adorar a Deus, como foi no acampo, né? O sinal foi muito bom. Adoramos a Deus ali, podemos sentir a presença de Deus, como já foi falado. E vimos Deus agir, né, na vida de pessoas ali, e é muito bom nós vermos isso, né? Vemos o amor de Deus, né, sendo manifestado, misericórdia, com bondade, com força, né, com restauração, e outras coisas, né, que as pessoas receberam ali, né, consolo, renovo, né, da parte de Deus. Então, Deus é bom, amados, né? E a chuva que começou lá em Pentecostes, nos últimos dias, ela continua caindo. Ela continua caindo. Até o momento de chegar as últimas chuvas, né? Se as últimas chuvas são, né, tão importantes quanto as primeiras, né? As primeiras preparam a terra para a semeadura e seca, e as últimas para a colheita do fruto, né? Então, as últimas chuvas também, como diz aí, né, prometem. O negócio vai ser tremendo, né? Não sei se vamos estar aqui, mas vai ser coisa tremenda. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas nós, irmãos, que somos a igreja do Senhor, ela já está muito mais do que debaixo da chuva, ela está com a fonte dentro, né? Jesus disse: aquele que crê em mim, nele se fará uma fonte que jorra para a vida eterna, né? Por isso temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos o vaso de barro, e o Espírito Santo em nós é o tesouro, né? É o tesouro. Amém? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Texto bem conhecido dos irmãos da igreja, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Mas olha o que eu digo, capítulo 5, falei dois? Então eu estou confundindo com 2 Coríntios, né? Estamos fazendo dois, mas então, perdoe aí, né, por vocês ouvirem errado. Se vocês ouviram errado, eu falei errado. Amém? Bom, mas então aí diz o texto: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou, em outra versão, diz: esse se fez uma nova realidade, uma realidade nova. Então, esse texto, né, é bastante conhecido, né, da igreja, que muitas vezes as pessoas não conseguem, parece que não faz tanto sentido, né? Às vezes na vida, né, do crente. Porque ele diz assim, né, o texto: quem está em Cristo, aí ele pensa assim: eu estou em Cristo, né? Nós estamos em Cristo. E é nova criação, ou seja, é uma nova criatura. Quer dizer, então, que eu sou novo, né? Uma nova criatura feita, uma nova coisa foi feita, né? As coisas antigas já passaram. Quando chega bem aqui, irmãos, aqui a coisa pega, né? Porque a palavra do Senhor diz: as coisas antigas já passaram,
Aí o crente se pega, né? Pensando coisas erradas. Não vou logo direto ao ponto, né? Dá cedo, mas a gente vai, né? Aí o crente se pega pensando em coisas erradas, né? O crente se pega fazendo coisas erradas, né? Não é coisa muito que ele leu em algum lugar que é errado, mas é que a sua própria consciência, depois de ter entregado sua vida a Jesus, lhe julga, né? Ele diz, né? Não deve fazer isso. Então a própria consciência ela nos leva a isso. Por quê? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, quando o homem, né, cristão, o ser humano, né, que é espiritual, mas que também tem uma natureza humana, peca, né, ele pecou ali, ele errou, né, mas a sua mente, que é de Cristo, antes disso acontecer, ela lhe orienta, ela lhe dá uma luz, uma sacada, né? Muitas vezes, né, isso aí, bem, eu sou testemunha disso, por quê? Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha 16 anos de idade. E eu nunca tinha lido a Bíblia, né? Obviamente, nunca tinha lido a Bíblia. E na Bíblia existem listas, né, de coisas, de obras da carne, de coisas erradas, que se nós fizermos, ela vai dizer, olha, você está errado, ou você está, né, adulterando, você está prostituindo, você está mentindo, você está enganando, você está levantando falso testemunho, você está murmurando, etc. Então, essas coisas eu nunca li, nunca tinha lido. Meu padrão de vida era um padrão de vida natural, né, de uma pessoa que estava vivendo no mundo, né? Quando se diz mundo, fala, né, que é um padrão que não é o de Deus. Ou seja, uma vida sem conhecimento nenhum de Deus e nem da Bíblia. Né? Então, só que quando eu entreguei minha vida a Jesus, e mesmo sem ter muitos anos de crente, eu vou pensar em cometer determinado pecado que, ora, fazia parte da minha vida antiga, só que quando eu penso nisso, a minha mente ela me traz uma outra coisa na hora. E ela diz, olha, você não deve mais fazer isso. E foi o pensamento que me veio na hora. Quando eu pensava, eu lembro disso vividamente, né? Até hoje. Né? Quando eu pensei, e o pensamento veio, você não deve mais fazer isso. Aquilo veio lá dentro, assim, né? Quem era fazer isso, irmão? Que diga aí quem era? O Espírito Santo. Né? O Espírito Santo de Deus. Porque quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o Espírito de Deus ele passa a habitar no nosso espírito. Porque o espírito do homem sem Deus, ora, se encontra morto. Por isso que o Senhor Jesus fala em Nicodemus, necessário é nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de que, Nicodemus? Da água e do Espírito, da palavra de Deus. Aí o apóstolo Tiago, se não me engano, eu não lembro agora qual foi, disse, foste gerados de novo pela palavra, né, de Deus. Pela palavra nós fomos gerados novamente. E aí você vê que a palavra de Deus empregada, irmãos, ela é usada desde o princípio para Deus gerar coisas. Lá em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve a respeito de Abraão e depois ele fala a respeito do Senhor e diz, olha, Deus que ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Como se já fossem. Aí você olha, Jesus Cristo morreu para você há quantos anos? Que você sabe. Nós estamos no ano 2023 nesse calendário. Aí tem aquele negócio, antes de Cristo, depois de Cristo, né? Nascer e descer. Pelo esse calendário, nós temos ideia de que Cristo morreu há 2023 anos atrás. Não é verdade? Mas no calendário de Deus, o que é? Apocalipse 1, versículo 8. Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Não é? Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então no calendário de Deus já era uma realidade. No nosso, dos homens, nem sequer tinha começado. Não é verdade? Então Deus que traz a existência, a morte de Jesus, como se já existisse, né? Já existia no plano espiritual. Então essa é a ideia. Como se já existisse, existia onde? No mundo espiritual. Então as coisas, elas existem, as verdades, né?
Duas verdades, né? Então, por isso que nós nos deparamos com esse texto, né? E pensamos. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, esse que tudo se fez novo. Cadê o novo? Cadê o novo de Deus, né? Que eu não estou vendo em mim. O mal é igual Paulo, né? Como eu descrevia lá. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, né? Paulo, ele está no capítulo 7 dizendo quem ele era, sem Cristo. No capítulo 8, ele está dizendo de Romanos, capítulo 8 de Romanos, ele está dizendo quem ele é em Cristo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Romanos 8, versículo 1 diz, como é que é? Diz aí no começo, aí que eu não lembro agora. Romanos 8, 1. Lembra aí? Fugiu aqui da mente. Portanto, agora nenhuma Condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, agora Paulo, no capítulo 8, ele vai trazer o desenho de uma pessoa que está vivendo segundo o Espírito de Deus. Porque quando ele vivia segundo a lei, ele era daquele jeito. O mal que eu não queria, eu fazia. O bem que eu queria, esse eu não conseguia. Miserável homem que sou, e etc e tal. Né? Mas aí tem Cristo. E faz de Paulo uma nova criatura. E agora aquele Paulo, que era daquele jeito do capítulo 7 de Romanos, que você pode ler depois, ele se torna o Paulo do capítulo 8. E o Paulo do capítulo 8, irmãos, ele é um Paulo dirigido pelo Espírito de Deus. Então ele é um Paulo que ele aprendeu a colocar os olhos dele no Senhor. É um Paulo que aprendeu a atentar para as verdades espirituais e não para as verdades naturais. É um Paulo que aprendeu a se colocar num lugar, né, que a pessoa entendeu o lugar dele, que é um lugar espiritual, né, um lugar de verdades espirituais. E aí Paulo até diz lá em Romanos capítulo 5, né, o quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Aí você diz assim, mas se é verdade que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, então por que eu não consigo amar? Não é verdade? Mas se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos amou, por que muitas vezes nós estamos perdendo para o inimigo? Né? Se tudo é possível que crer, então por que nós estamos em desvantagem muitas vezes na luta espiritual? Né? E assim vai. Se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras, pelas suas chagas fomos curados, então por que eu ainda estou enfermo? Por que eu ainda estou doente? Por que isso? Por que aquilo? Né? Se eu tenho a mente de Cristo, então por que segundo Coríntios 5,17 não funciona na minha vida? Né? Porque se eu tenho a mente de Cristo, então como é que eu penso como Cristo? Ah, você pensa. Só que existem duas naturezas. Existe a natureza carnal, terrena, e existe a natureza espiritual. Uma vez que eu estou no mundo sem Cristo, eu só tenho uma natureza natural. E eu não posso me conectar a Deus, porque não existe aquele canal espiritual, onde o Espírito de Deus ministra dentro de mim. Né? Você vai ver que quando você entrega a sua vida a Jesus, vai existir uma conexão entre você e Deus, onde o Espírito de Deus ele vai falar no seu coração. Exatamente como o exemplo que eu dei a respeito de mim mesmo. Né? Quando não conheci Jesus, quando passei a viver o Evangelho. Então, existem duas naturezas, né? Portanto, existem dois relatórios. Existem duas verdades. Né? Você olhar para alguém que está enfermo, né? E dizer, olha, a pessoa querer negar aquilo ali, que a pessoa está, não, o joelho dele não está bom. Negar o problema, irmãos, não é fé. Porque a fé, irmãos, ela admite que existem os problemas. Então, não é porque existe uma realidade espiritual que aquela realidade natural ela não existe. Ela existe também. As duas coisas existem. Mas eu preciso me colocar, me posicionar, atentar, como Paulo disse, atentando nós das coisas que se veem, coisas que se veem,
nas que não se veem, pois as que não vemos são eternas, e as que vemos são temporárias. Né? Então eu preciso colocar os meus olhos, que não são os olhos naturais. Você vai aprender isso com Eliseu e Geazi, não são os olhos naturais. Eu preciso colocar os meus olhos espirituais no Senhor. Lá em 2 Reis, né? Vamos olhar, 2 Reis. 6, né? 2 Reis. Onde fala de Eliseu? Deus, eu acho que depois. Quanto nós vamos encontrar aí? Vamos para Romanos 6, 14. Tá? Romanos 6, 14. Romanos 6, 14 diz assim: portanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas como é que o pecado não tem domínio sobre mim se toda hora eu quero pecar? Como é que o pecado não tem domínio sobre mim se eu não consigo me segurar nesse desejo, nessa vontade? Aí você vai ver o que Paulo diz, né? Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas fiel a Deus que com a tentação dará o escape. Ou seja, a tentação vem. Quem é o agente da tentação? O diabo. Mas a tentação, ela tem um acesso a ânimos e um desejo nosso, que se chama na Bíblia concupiscência, que é a vontade nossa de querer algo que muitas vezes não é agradável a Deus, ou que é mesmo ilícito, né? Pelo que a Bíblia diz. Então, a tentação ela é esse conjunto de coisas. O meu desejo, a oportunidade de aquele desejo ser satisfeito, né? Lembra de Adão e Eva, né? Tentando acessar o fruto que era proibido, né? Para eles. Então, o desejo, a oportunidade e alguém para facilitar isso aí, o facilitador, né? Que é o Satanás, né? O diabo, a serpente. E ele usa artifícios, né? Aí ele diz: olha, o fruto é bonito, né? É apetitoso, tá? Eita, falou do limão, chega salivou, né? É igual mais ou menos isso, né? Pinta o retrato, né? vai acionando os botãozinhos ali, tudo que é razoável, né? Isso é razoável, faz sentido, tem lógica, é verdade, tá bom. Aí vai lá e erra, comete o crime, o pecado, seja lá qual for, porque você está dando lugar a um desejo. Mas Paulo diz lá em Romanos 8, os que pelo Espírito mortificam as obras da carne viverão. Por quê, irmãos? O segredo de viver uma vida, irmãos, agradável a Deus, é você mortificar a carne mesmo, não tem jeito. A carne ela não se converte, porque ela é uma natureza caída, irmãos. Né? Ela é uma natureza caída. E então ela precisa se conformar ao padrão de Deus. E essa natureza, irmãos, humana que nós temos, que é falha, que é cheia de falhas, e essas falhas vêm até de longe, vêm de geração em geração, né? Costumes, hábitos, vícios, padrão de pensamento, vem de longe. Isso vem de longe. Né? E muitas vezes, para Deus pegar uma pessoa dali, resgatar ela e fazer dela um marco naquela geração, naquelas gerações, é porque Deus está querendo mudar as gerações que virão depois. E aí aquela pessoa precisa assumir um comportamento bíblico, né? Um padrão divino dado por Deus para que da sua geração em diante as coisas comecem a funcionar diferente. Né? Então é assim. E Paulo ele fala sobre isso. Olha, o Paulo em Romanos 8 ele diz: mas os que pelo Espírito mortificam as obras da carne viverão. Mas se você não souber nem quais são as obras da carne, então como é que vai ser? Tem que ler a Bíblia, né? Tem que ler a Bíblia. Mas se eu não precisar, a Bíblia não diz todas, né? Ela fala uma atinge áreas, né? Várias áreas.
e mesmo não sabendo tudo, tintim por tintim ali, o que eu preciso mesmo é ser cheio do Espírito. O que eu preciso mesmo é viver nesta nova realidade que eu fui colocado, que veio sobre mim. Nova criatura, as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Foi feito algo novo no mundo espiritual. Sobre a minha vida veio um plano de Deus, né? Uma agenda, um roteiro, um mapa, um negócio para eu seguir que vai dar certo, que é a vontade de Deus. Mas eu preciso de quê? Eu preciso buscar essa vontade de Deus. E existem as verdades. A verdade natural, que sempre eu vivi, porque eu nunca conheci, mesmo quem cresceu no Evangelho, né, vai precisar conhecer essa verdade, que é a verdade espiritual, ou seja, a verdade natural e a verdade espiritual. A Bíblia diz que, pela fé, os mundos foram criados. O mundo espiritual e o mundo natural, né? Os mundos que entendemos foram criados. E a Bíblia nada do que diz assim, nada do que é natural se fez, senão a partir do espiritual. E o que Deus usou? Sua palavra, né? Haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja os luminares, houve os luminares. O Deus que ressuscita os mortos e chama a existência das coisas que não são como se fossem, né? O Deus que faz a partir da sua palavra. Então, lá em Reis, segundo Reis, segundo Reis 6:17. Segundo Reis 6, 16, 17 diz assim: E o profeta acalmou, dizendo: Não tenha medo, porquanto não são mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando ao Senhor: Abra os olhos dele a fim de que ele consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos, carros de fogo em torno de Eliseu. Então, Geazi estava enxergando o quê? Ao redor da cidade, um exército cercando Samaria. Ele estava enxergando, irmão, como eu e vocês estamos enxergando agora. E eu estou vendo um monte de gente na minha frente, né? E eu estou vendo o povo. Então, do jeito que, de forma natural, Geazi estava enxergando o quê? O exército dos inimigos que estavam ao redor da cidade. Ele estava enxergando aquilo ali. Podia ser negado aquilo que ele estava vendo? Não. Aquilo ali podia dizer assim: não, isso aí não existe. Não, creio que isso aí não existe. Não, a fé não diz que não existe. Tem até uma frase do Bill Johnson que diz assim: a fé não nega a existência do problema, ela nega o seu poder de influência, né? Então, o que Jesus estava dizendo não era mentira, era verdade. Havia um exército cercando a cidade para destruir a cidade. Mas existia uma outra verdade também. Então existia uma verdade natural, mas também existia uma verdade espiritual. E o profeta Eliseu orou ao Senhor e disse: olha, Senhor, abre os olhos dele para ele ver a outra verdade, né? O outro lado da história, né? O que o Senhor tem. Então, o Senhor abre os olhos de Geazi e ele viu o quê? Um exército de carros de fogo também. O que ele viu era mais, para ele era numeroso. Mas o que o Senhor mostrou a ele era muito mais, né? O que ele viu era algo poderoso, mas o que, com os olhos naturais, né? Mas o que o Senhor mostrou a ele era algo muito mais poderoso. Então, mas é aquele negócio. A realidade natural é a realidade espiritual. Eu sou essa pessoa aqui, mas se eu olhar para um plano espiritual de Deus, se eu olhar para aquilo que a palavra de Deus diz sobre mim, então eu vou ter um outro resultado, um outro relatório. Porque o Deus que ressuscita os mortos, ressuscita a partir da sua palavra. O Deus que faz milagres faz a partir da sua. O Deus que cria coisas cria a partir da sua. O Deus que dá oportunidade, tudo, irmãos, que Deus faz, Ele faz a partir da sua palavra. Ele diz: olha, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Então, em diante de situações, irmãos, que eu me deparo com uma verdade que é muito complicada de se viver, não sei qual é a verdade que você está hoje, né?
existe um choque de verdades entre essa verdade natural e a verdade de Deus. Você diz assim, eu não amo, eu não perdoo, Paulo já disse, mas o Espírito derramou sobre nós, né? Mas o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. É mentira de Deus? Mas é verdade, é mentira também, não é verdade que aquilo que eu sinto, né, não está aqui, não é verdade. Mas você precisa atentar para as coisas espirituais, para as coisas invisíveis, né? Como disse o apóstolo Paulo. Não, estou enfermo, né? Sim, você realmente está enfermo, tem uma enfermidade, é verdade, não é mentira, mas você precisa atentar das coisas espirituais para outra verdade de Deus, que é ver o relatório de Deus, aquilo que Deus diz. Né? Os espias vieram com um relatório. Qual é o relatório dele? Era mentira? Não, a terra, né, era rica, né, os habitantes eram gigantes, né, o povo era mais poderoso, eles habitavam nas montanhas, e nós somos como gafanhoto aos seus olhos. É verdade? Não, aí é como eles se viram. Aí a mente deles precisava de uma mente renovada para mudar a história. Mas aonde essa mente renovada estava? Em Josué e Caleb. Qual era o relatório deles? Se o Senhor se agradar de nós, nos porá em uma terra, e nos dará uma terra que emana leite e mel, nós vamos conquistar essa terra. E nós, esses inimigos aí, a Bíblia estava dizendo lá na palavra do Senhor, né? Que eles disseram o quê? Serão como pão na nossa boca. Né? Na nossa boca. Serão como pão na nossa boca, ou seja, vai se desmanchar. Né? Então, a fé, quando ela toma atitudes, a fé tem uma visão, a fé tem palavras também a respeito da situação. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E se ele recuar, já era. Né? Então eu preciso crer que o que é a substância que gera a fé? A palavra de Deus. Então o que eu preciso? Eu preciso ser um cristão que se alimenta da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, irmãos, que vai renovar a minha mente. E vai fazer eu viver no lugar que Paulo está falando aqui. Ó. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Pois andamos por fé e não por vista. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, irmãos? Aquilo que está em Cristo, nova criatura é nova criatura. As coisas antigas passaram, sim, Senhor. Eis que tudo se fez novo, ou seja, eu precisa cair a ficha em mim para esse novo de Deus. E esse novo de Deus está na palavra de Deus. Quanto mais eu conhecer a Deus por meio da sua palavra, mais eu vou me apropriar desse novo. Porque, de forma legal, tudo que está aqui na Bíblia é seu. Tudo que a Bíblia diz é que eu sou. Né? Eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou salvo, eu fui perdoado, Jesus me ama, etc. E tal. E vem buscar. Então, a Bíblia diz aquilo que eu sou. A Bíblia diz também aquilo que eu tenho. A Bíblia diz também aquilo que eu posso. Mas está escrito lá, como está escrito para qualquer crente. Mas, dependendo do crente, ele se apropria e vai se apropriando das coisas. Né? Ou seja, ele vai vivendo aquilo ali. Né? Ele vai vivendo a palavra de Deus. E quando ele vai vivendo a palavra, é a mesma coisa, ele está se apropriando de tudo aquilo. Então ele passa a viver sim nesse lugar novo, onde o pecado não tem domínio sobre nós, onde as minhas vontades não me escravizam, né? Não me oprimem, porque eu governo sobre isso com Cristo, eu domino sobre isso com Cristo. Então se encher da verdade de Deus, né? Se encher da verdade de Deus. Porque a mente renovada, irmãos, é que vai, diante dessas situações, tomar as atitudes certas. Né? A mente renovada é aquela que vai ver o obstáculo igual aos outros, mas ela vai dizer, não,
Senhor tem uma porta. Não, existe uma solução. Mas ele não vai dizer só assim, não, porque Deus sempre tem uma solução. Não. Ele não vai dizer só por isso. Ele não vai dizer só porque. Não, ele vai dizer porque ele está convicto, né, do que Deus vai fazer. Se a fé não vem ao coração, irmãos, então não adianta que não vai ter mudança de rumo, de história, de coisa nenhuma. Porque o que muda circunstâncias é a palavra de Deus. A palavra de Deus dita muda tudo. Pode estar onde for. Pode ter o pior relatório do mundo. Mas a palavra do Senhor muda realidades. Mudou a realidade de Lázaro. Estava morto há 4 dias. Mas a palavra muda a realidade. Se você crer nela, você vive essa realidade. Então, aquele que está em Cristo é nova criatura, sim. As coisas velhas já passaram, sim. Esse que tudo se fez novo, sim. Tudo se fez novo. Então eu tenho que olhar agora para Deus, buscar o Senhor e dizer: Senhor, onde está aquele novo que o Senhor tem para mim nessa área aqui? Onde está o novo que o Senhor tem para mim nisso aqui, naquilo ali, etc. Está também na palavra de Deus. Eu tenho que ler e buscar aqui na palavra de Deus. E as coisas que não diz respeito aqui, é outras coisas que Deus vai dirigir. Deus, nos seus planos sobre nós, irmãos, ele tem um lugar para viver. Ele tem um lugar para trabalhar, ele tem um lugar para estudar, ele tem um lugar para. Ele tem a pessoa, né, para a gente conviver. Você quer dizer que Deus escolhe? Não, Deus não escolhe, mas a palavra de Deus já diz como tem que ser. Não é? A palavra de Deus dá todas as orientações, irmãos, de como as coisas devem funcionar. Então, eu não preciso procurar em Deus aquilo que já está escrito aqui, irmãos. Aquilo que Deus já disse, eu só preciso obedecer e Deus vai vir e os frutos vão vir. Então, mas você pode dizer: não, pastor, mas é difícil, né? Existe o vício tal, existe a depressão tal, existe a ansiedade tal, existem várias coisas, é verdade. E sobre a depressão e a ansiedade são coisas que hoje em dia estão muito em alta. Mas a palavra de Deus é a mesma para isso também, irmãos. Agora eu preciso ter uma ideia de que eu não sou só espírito, nem alma. Eu sou corpo, alma e espírito. E para problemas de ansiedade e depressão, por exemplo, que já li a respeito, são problemas de hormonal. Se a pessoa está com um problema hormonal, ela tende a ter uma sacada aí para a depressão, então para a ansiedade. Ou os dois. Existe isso também. Então eu preciso cuidar do corpo, assim como eu cuido do espírito. E isso faz parte de uma coisa chamada mordomia, né? Eu olhando para ali, ele está atrasado. Amém? Então eu preciso, amados, cuidar do corpo, assim como eu também cuido do espírito. Eu não posso valorizar só o espírito, porque eu também tenho um corpo. E a Bíblia diz que esse corpo é templo do espírito. E que nem eu pertenço a mim mesmo. Porque a Bíblia diz: nem sois de vós mesmo. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo mortal. Não somos de nós mesmos, nós somos comprados por preço alto, na palavra do Senhor. Se você foi comprado por alto preço, você então tem um valor alto também. Porque se o preço foi alto, o valor do produto também é alto. E o nome disso se chama redenção, que é onde Jesus foi lá e comprou, pagou a dívida do pecado no nosso lugar. E pegou o despojo. O despojo era do que estava no mão do inimigo. Quem estava no mão do inimigo? Nós, nas trevas. A Bíblia diz aquele que nos transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. Então nós estávamos em trevas. Jesus foi lá, pagou a dívida do pecado e resgatou a todos, a todos os que creem. Amém? Vamos de pé para a gente finalizar. Então, eu quero que você entenda que você é uma nova criatura, que você nasceu de novo e que existe uma realidade nova em Cristo sobre você.
Existe uma realidade nova em Cristo sobre a sua vida. E você precisa tomar posse dessa vida. Alguém que é melhor que Jesus? Hã? Ninguém é melhor que Jesus aqui, irmão. Então eu vou ter que fazer o que ele fez. Vou ter que me sujeitar como ele se sujeitou. Eu vou ter que ser obediente como ele foi obediente. Eu vou ter que tomar a minha cruz como ele tomou a cruz dele. E aí é um desafio, porque é fácil? Não. Se eu lutar com as minhas forças, realmente não é fácil. Mas se eu me colocar numa realidade que é de Deus, eu nem preciso fazer esforço. Porque nessa realidade eu só preciso crer e obedecer. Na realidade de Deus eu só preciso fazer duas coisas, irmão: crer e obedecer. E na verdade eu vou dizer assim, só precisa crer. Porque a fé, ela por si só vai tomar as suas medidas, né? A fé por si só toma as suas medidas, irmãos. A fé por si só pega as pedras e joga no gigante. A fé por si só toma posse, né, da promessa. A fé por si só fecha a boca dos leões. A fé por si só apaga o fogo, entra no fogo e não se queima. A fé, ela tem isso. A fé vence o pecado, né? Mas existe aí um grande porém ainda para a fé, né? A Bíblia diz lá em Gálatas que a fé opera pelo amor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas ela opera pelo amor. Então, se o amor não flui, a fé também não fluirá. E o justo viverá da fé? Viverá da fé. E aí, irmão, agora? Então, não tem para onde, irmãos. Não tem para onde. Né? Não é sobre mim. Entenda uma coisa, né, que eu aprendi. Né? Não é sobre você, irmãos. Não é sobre você, não. O que Deus fez com você na sua vida toda não é sobre você. É sobre Ele. É sobre Ele. É por Ele, é dele e é para Ele. Nós só temos que ser como aquelas pessoas na época do Egito, quando José estava governando. Ele diz: olha, vocês não têm dinheiro mais para viver. Aí Faraó foi lá e comprou tudo, todos eles. Mas para vocês não ficarem sem nada, eu vou dar aqui 80% para vocês e 20% vocês retornam para Faraó. Ele não tinha direito a de nada. E eles ainda receberam 80%. É igual disso, né? 10% era do Senhor e 90% dele. Né? Como é que é esse negócio aí? Não, na verdade Deus aqui deixou os 90% para a gente viver, porque aí nem isso tinha. Porque tudo é dele. Ele pagou o preço de tudo. Ele pagou toda a dívida. E ele comprou tudo. E nós passamos a ser o que Paulo chama de escravos, servos. Só que ele não nos trata como escravos, ele nos trata como filhos. E ele nos deixa até ser igual a dele por causa de tudo isso. Então não é sobre mim, irmãos, aquilo que Deus fez na minha vida e abençoou outras pessoas, aquilo que Deus fez na sua vida e abençoou outras pessoas, não é sobre você, não. Não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre o que Ele deseja sobre todos. Quem sou eu? Ninguém, sou nada. Quem é você? Nada, não é ninguém. Nessa história toda, somos filhos, né? Somos propriedade de Deus, mas não somos nada, não. A bondade, o amor de Deus é que nos tornou, que nos fez chegar até aqui. E tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele, diz respeito a Ele. É o plano dele. É aquilo que Ele tem para fazer, para derramar. E nós, irmãos, estamos aqui para ser cooperadores com Deus. Nós estamos aqui para cooperar, para edificar junto com Ele, para construir junto com Ele. Né? O Senhor nos torna participantes disso. Veja só, nós, como Deus nos torna participantes do seu reino.
Bíblia diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz no Espírito. Então, é o reino. Alguém pode estar fora desse reino sendo igreja? Não. Porque a igreja por si só já faz parte do reino. Mas se eu negar o reino, irmãos, então Deus também, né, me negará. Por quê? Não é Deus que nos rejeita, mas é nós que, muitas vezes, a nossa vida rejeitamos o reino. Né? O reino de Deus. Amém, irmãos? Nesse momento eu queria orar com você. Eu não sei qual é, novamente, não sei qual é a realidade que você vive hoje. Mas você sabe, né, que para a realidade natural existe também uma realidade espiritual em Deus. Com certeza na Bíblia existem muitas coisas, né, que vão entrar em choque com essa realidade natural que você vive. E aí? Quem vai falar mais alto? As verdades de Deus ou as suas verdades? Ou as verdades naturais? Né? Todas são verdades, mas nós precisamos ficar com as de Deus. Né? Precisamos ficar com as de Deus. Né? Amém? Não somos, né, maiores que Cristo e melhores. Precisamos tomar também a nossa cruz. E como o Senhor diz, Ele já nos deu uma nova realidade. Então não deixe que o inimigo lhe pare nessa realidade que você está aí, nessa verdade que você tem vivido. Não deixe que o diabo lhe pare. Porque a mente renovada pela palavra, irmãos, ela vê possibilidade de Deus. É porque nós, né, nos travamos, né, e muitas vezes não queremos ir completamente para Deus porque a gente tem medo, né? Medo, né, do que o Senhor pode fazer, de que coisas fujam, né, das nossas mãos, ou seja, do nosso controle. Mas nós estamos indo, irmãos, em direção a um lugar de infinitas possibilidades. É um lugar que muitas vezes eu não conheço, mas é um lugar que Deus sabe de tudo. E vai me dirigir e vai me guiar. Então, nesse momento, quero orar com você, que o Senhor lhe mostre, que lhe faça andar nesta nova realidade dele. A nova realidade dele. Amém? Nessa oração, eu quero que você ore a respeito disso. Que você seja sincero e honesto com Deus. Amém? Dificuldades existem, mas como eu dizia, são oportunidades para um agir de Deus, para um mover de Deus, para algo novo, muitas vezes de Deus. Né? Então, Deus não vai fazer aquilo que eu preciso fazer. Né? O que você tem que fazer é você, não é Deus. Deus não espere que Deus lhe pegue pela mão e faça isso, aquilo. Não. Seja você a fonte, como eu disse. Porque você é a fonte. A fonte que está em você. Você é a fonte. Quem Deus quer usar é você. Deus usa pessoas. Né? Deus usa seus filhos. Deus usa seus filhos. Então, quem Deus quer usar é você. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos, Deus, nesse momento a Ti. Tua palavra, Senhor, nos diz que aquele que está em Ti, nova criatura é. Que as coisas velhas já passaram, Deus, que Tu se fez novo. Coisas velhas, Senhor, já passaram da nossa vida, Pai. Coisas que vivemos, Deus, muitas vezes lá atrás, Senhor, já passaram da nossa vida, Pai. Muitas vezes, Deus, elas vêm, e elas vêm como ondas, elas vêm de formas diferentes, elas vêm de vários jeitos, de situações criadas, de circunstâncias, Deus, sejam elas contrárias, e elas tentam, Deus, reinar e governar sobre a nossa vida. Mas o Senhor nos deu a Sua palavra, e o Senhor nos manda olhar para Ti, o
O Senhor nos manda atentar para as coisas que são espirituais. O Senhor nos manda atentar para o que a Tua palavra diz a respeito de cada uma dessas circunstâncias, cada uma dessas situações, de tudo aquilo, Deus, que nós enfrentamos, de dificuldades na nossa vida natural. E nós queremos, Deus, hoje, te pedir, Deus, uma intervenção espiritual sobre a vida de cada um desses que estão aqui, Deus, buscando prevalecer, Deus, sobre esta verdade que estão enfrentando, sobre esta realidade, Deus, que estão vivendo. Há uma palavra, Deus, do Teu reino, há uma palavra, Senhor, no mundo espiritual, dada por Ti, Senhor amado, para que se torne algo novo, Deus, a respeito disso. Para que a chave, Senhor, seja virada, para que a porta seja ela aberta, se é para ser aberta, ou se é para ser fechada, se esta é a Tua vontade. Se é para as muralhas caírem, se é, Deus, para se abrir o mar, se é, Deus, para que haja um milagre, para que haja uma cura, para que haja, Senhor, restauração, a palavra Tua, Senhor, já foi dada. E em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesse momento e nós desatamos todo o laço de Satanás. Nós destruímos todos os enganos, todas as mentiras do diabo, toda a seta do inimigo, as palavras negativas, os pensamentos contrários, dizendo eu não posso, eu não consigo, isto não pertence a mim, isso não é meu. Senhor, em nome de Jesus, nós destruímos todos esses pensamentos. Nós colocamos cativo, nós enviamos cativo a Tua obediência, pois a Tua palavra, Senhor, renova a nossa mente. A Tua palavra, Senhor, renova os corações. A Tua palavra, Senhor, muda história, transforma as situações. Eu creio, Senhor, na Tua palavra, pois ela não volta, Senhor, para Ti vazia, mas ela faz aquilo que Te apraz. Sim, Senhor. Destrói, Senhor Deus. Eu vejo o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deixa ser quebrados, arcos destruídos. Em nome de Jesus. Não destruímos no poderoso nome de Jesus. Declaramos uma nova realidade sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Aleluia, Deus. A Tua palavra nos diz que pelo Teu sangue eles venceram. Nós vencemos pelo Teu sangue, Senhor. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Sempre será nossa pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor Deus, nova realidade. Declaramos, Deus, obediência. Declaramos fé, declaramos Teu amor, Senhor, derramado. Sim, Senhor, o Teu amor derramado. Sim, Senhor, o Teu amor, Senhor, derramado. Aleluia, Deus. O amor que vence o mundo. Aleluia, Deus. O amor que transmite paz. Oh, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Pela fé, Senhor, no Teu nome. Diga, eu destruo fortalezas. Pela fé no Teu nome, eu salvo muralhas. Pela fé no Teu nome, eu venço exércitos. Pela fé no Teu nome, eu tomo posse da vitória. Pela fé no Teu nome, eu vivo essa nova realidade. Eu estou vivendo essa nova realidade. Eu estou vivendo esta nova realidade.
Aquilo que me prendia, hoje não prende mais. Aquilo que me enganava, não me engana mais. Aquilo que me distraía, não me distrai mais. Pois eu agora estou no alto lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Viva nessa nova realidade. Viva nessa nova realidade. Extraordinário viver o novo de Deus. Não ouça a conversa do inimigo. Mude o seu padrão de pensamento pela palavra de Deus. Não é coisa que é. Não é isso. Não é assim não. Ler mesmo a palavra. Tem que se encher da palavra. Irmãos, a palavra de Deus é tão viva. Jesus disse, vós estáis em mim pela palavra que eu vos tenho. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. As palavras não são espírito e vida. Se você tem ali uma ferida, você não sei que ferida é essa na sua vida, que área é? A palavra de Deus ali, só versículos naquela ferida ali, só versículos naquela dificuldade, versículos que vão de encontro àquilo ali, aquela árvore que está roxa ali, mas ela vai reviver, ela vai produzir frutos, né? Você vai viver uma nova realidade de Deus, pela palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vamos encerrar. Você acha que eu não tinha vícios? Eu não tinha coisas a vencer na minha vida espiritual, na minha vida natural? Tínhamos, né? Padrão de pensamentos errados, manias, maus hábitos, maus costumes, várias coisas tínhamos, né? Minha vida foi um caos, né, por muito tempo sem Jesus. E até chegar ao Evangelho e poder transformar todas essas coisas, precisa buscar a Deus. Precisa se derramar, se quebrantar no Senhor. Precisa se encher de Deus, irmãos, para viver essa nova realidade. Não existe um novo Francival, não existe no mundo espiritual. Foi feito em Cristo, irmãos. Precisa viver nesse padrão de Deus. No padrão de Deus. Amém? Dá vontade de ficar aqui, falta aqui, né? Amém? Vamos orar.